Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de ciências do sexto ano. Meu nome é Mariana Santos e o tema da aula de hoje será níveis de organização e células. Não fiquem com medo, é um assunto um pouco difícil porque envolve a abstração, a imaginação, já que são coisas microscópicas, mas com jeitinho vocês vão conseguir entender esse conteúdo. Antes de explicar realmente, a gente entrar nesse assunto de células de fato, vamos primeiro observar a diferença entre estruturas microscópicas e estruturas macroscópicas. Estruturas macroscópicas são estruturas visíveis a olho nu, ou seja, você não precisa de nenhum recurso, de nenhum instrumento óptico para observar aquele tipo de estrutura. Já as estruturas microscópicas, elas são invisíveis a olho nu, então você precisa de uma lente de aumento, Então você precisa de um instrumento óptico específico. Um exemplo aqui, o microscópio. Temos aqui vários níveis de organização de um ser vivo, Então, a gente vê aqui que temos esses níveis que vão do micro para o macro, que é o organismo em si. Então, vamos lá. Átomos, que, segundo Dalton, naquela época, era a menor estrutura, a menor partícula de uma matéria. E hoje a gente vê que, na verdade, o átomo ele se subdivide, ele tem um núcleo formado por nêutrons e prótons, e temos aqui a eletrosfera formada por elétrons. Então, assim, realmente o átomo hoje não é a menor partícula, mas ele é a partícula fundamental para a matéria, já que esse átomo ele vai se subdividir em várias outras estruturas. Um conjunto de átomos vai formar moléculas, como essa aqui, que é a molécula da água, formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Um conjunto de moléculas vai formar organelas celulares. Organelas celulares são pequenos órgãos. Esse nome significa pequenos órgãos que vão trazer o quê? Funções para a célula. Vão ajudar, vão trabalhar juntos e conferem um metabolismo para a célula. Um conjunto de organelas vai formar uma célula, no caso. Um conjunto de células vai formar tecidos. Então, no nosso corpo, a gente tem vários tipos de tecido, que a gente vai ver, aulas que a gente vai ver lá na frente. Tem o tecido adiposo, que é o tecido que reserva a gordura. Temos o tecido ósseo, que forma os nossos ossos. Temos o tecido nervoso, que forma nosso sistema nervoso. Nosso tecido epitelial, que vai formar a nossa pele. Enfim, o tecido ele é uma estrutura de revestimento formada por várias células. Um conjunto de tecidos vai formar órgãos, como no caso aqui, o coração. O coração ele é formado por vários tipos de tecido, principalmente tecido muscular. Por quê? Porque esse tecido vai conferir força para que o órgão ele bombeie mais sangue. Um conjunto de órgãos vai formar o quê? Sistemas. No caso aqui, o sistema cardiovascular, formado pelo coração, pelas veias, pelas artérias, pelos capilares. Então, o sistema é isso, é o conjunto de órgãos. Por exemplo, a gente tem lá o sistema respiratório. Ele é formado de quê? De pulmão, de faringe, de alvéolos, enfim. Vários órgãos que estão ali estão trabalhando juntos em prol de um melhor funcionamento do sistema. Um conjunto de sistemas vai formar o quê? Organismos. Então, o organismo ele vai ter vários sistemas. Sistema nervoso, sistema locomotor, sistema muscular. Bom, vocês conseguem perceber, que existe esse quadradinho aqui que eu coloquei. E ele tem duas cores, vermelho e verde. Os que estão em vermelho, dentro desse quadrado vermelho, desse retângulo vermelho no caso, eles são estruturas microscópicas, ou seja, a gente necessita de um instrumento óptico para observá-los. Já os órgãos, sistemas e organismos são estruturas o quê? Macroscópicas. A gente consegue enxergar a olho nu. Bom, a gente precisa classificar também os organismos mediante a quantidade de células que ele tem no corpo. Existem seres unicelulares, que são compostos apenas por uma célula, e existem seres pluricelulares, que são organismos compostos por várias células. Organismos compostos por uma célula, um exemplo aqui que eu coloquei, são bactérias, protozoários e cianobactérias, que são algas.
que são responsáveis pela fixação do oxigênio na natureza. Um exemplo de organismos compostos por várias células aqui: tigre, lula, os vegetais, o tucano. Nós, seres humanos, também somos organismos compostos por várias células. E assim, inicialmente, a teoria, né, da origem da vida diz que os primeiros seres vivos a habitarem a Terra foram seres unicelulares, provavelmente bactérias mais resistentes a ambientes extremos, já que a Terra ela apresentava características mais extremas. Ela não tinha uma atmosfera muito agradável, ela tinha uma atmosfera primitiva com metano, com nitrogênio em grande quantidade. Então, era uma atmosfera mais tóxica, era uma terra mais quente. Então, existiam bactérias que sobreviviam a esse tipo de situação. E com o tempo, né, com a evolução, essas formas de vida evoluíram para organismos compostos por várias células. E é aí que está essa questão evolutiva, é a que chama mais atenção. Por quê? Quando a gente está lá, vamos voltar lá atrás, antes de vocês nascerem, antes de ocorrerem divisões celulares em vocês. O que aconteceu? Ocorreu um processo chamado fecundação. Um espermatozoide do seu pai encontrou com o óvulo da sua mãe. E nesse encontro ocorreu o quê? A fecundação. Essas células se tornaram uma só. Os materiais genéticos da sua mãe e do seu pai se juntaram e formaram você. Mas nessa caminhada dessa primeira célula se dividir e se diferenciar em vários tipos, até chegar ao bebê, né, até chegar a você agora, levou um longo percurso, um longo caminho evolutivo. Então, essa questão da multicelularidade ainda é um grande enigma na biologia. Como é que de apenas uma célula, né, apenas um gameta, no caso, 2 gametas, do seu pai, da sua mãe, como é que isso gerou várias células que têm funcionalidades completamente diferentes? A célula do sistema neurológico é diferente da célula que reveste seu estômago. A célula que pertence ao seu cabelo é diferente da célula que reveste suas mucosas. Então, é bem diferente. Todas elas vieram de 2 células, né? Desse cruzamento de 2 células. Bom, então vamos lá, já falei um pouquinho de célula, mas afinal, o que é célula? Célula é a unidade básica da vida e foi descoberto por Robert Hooke em 1665, quando ele observava a cortiça. A cortiça é aquele material que a gente vê muito em rolha para vinho, né, para guardar bebidas alcoólicas geralmente. E esse material ele é de origem vegetal e vem dessa árvore aqui, ó, chamada sobreiro. Então ele estava observando esse cortiço e viu que tinha essas pequenas estruturas, ou seja, células de origem vegetal. Bom, as células elas se dividem em 2 tipos. Existem as células procarióticas, que são chamadas de células primitivas, foram as primeiras células existentes de fato, e são elas que compõem as nossas bactérias, né? Essas sobreviventes aí, guerreiras que estavam desde o início, né, daqui da Terra. E olha que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, então pensa aí como elas são antigas. E temos também o tipo de célula chamado eucariótica. Esse eu aí na frente significa verdadeira. E é uma célula que apresenta núcleo. A gente vai ver isso lá na frente. Ela apresenta um núcleo e o material genético vai estar dentro desse núcleo, coisa que não acontece com a procariótica. E essa célula eucariótica, ela vai se dividir em 2. Ela vai se dividir em célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal. No caso da cortiça, como eu falei, era o quê? Célula eucariótica vegetal. No caso de nós, seres humanos, célula eucariótica animal. Bom, células é um assunto, como eu disse, um pouco mais complexo. Vocês precisam estudar, vocês precisam ler o livro de vocês, né? Que está lá escrito, bem didaticamente falando. Tá bem legal
a abordagem dele, então vocês precisam ler, porque é um conteúdo difícil, como eu falei, exige abstração de vocês. Enfim, se empenhem. Bom, o que a célula e as cidades têm em comum? Eu quis fazer essa analogia, por quê? Porque cidade é uma coisa que a gente conhece, querendo ou não, a gente mora em uma, né? A gente mora em Salvador. Então a gente sabe o que é que acontece na nossa cidade, como é que ocorre o processo de funcionamento dessa cidade. Vamos lá? Será que dá para comparar? Vamos ver se dá para comparar a célula com o funcionamento da cidade de Salvador. Vamos lá. Aqui temos uma célula animal. Ela é formada por algumas organelas, como vocês vão ver aqui, ó, mitocôndria, vacúolo, citoplasma, complexo de Golgi. Aí você, meu Deus, o que é isso? Não sei o que é. Um bocado de nome estranho que eu nunca vi na vida. E para que isso serve? Bom, essas organelas, como eu falei, são pequenos órgãos. São chamados de pequenos órgãos. Por quê? Porque eles têm as funções similares. O órgão ele não tem função no nosso corpo, por exemplo. O pulmão ele tem a função de quê? Captar o ar, fazer o processo de troca gasosa, hematose ali. E, digamos, as narinas, elas têm que função? Aquecer o ar. Os pelinhos que a gente tem no nariz é para quê? Aquecer o ar e nos proteger da poeira, né? Que tem, e da poeira, enfim, que vai ficar retida no pelo e ela não vai entrar no nosso organismo. Então, assim, vocês vão ver aqui, tem vários nomes, né? Realmente, mas cada um vai ter uma função. E o que a Pro fez? Ela vai comparar cada organela dessa com a função que a gente já conhece de uma cidade. Então, a célula, pensem que a célula é uma cidade. Pronto, bora imaginar aí, fechem o olho. Pensem que isso é uma cidade. Como é que uma cidade ela se organiza? Bora lá começar por membrana plasmática. O que é membrana plasmática? A membrana plasmática é como se fosse a fronteira da célula. Por quê? Uma cidade, para ela ser uma cidade, primeiro você tem que delimitar o seu espaço, não é isso? Você tem que controlar o que entra e o que sai dali. Então, na cidade de Salvador tem o quê? Tem o pedágio, que lá você passa por uma checagem, você tem que pagar para passar do outro lado, enfim, é um controle para ver quem está entrando e quem está saindo da cidade. Assim também em um país. Então, às vezes existem policiais que estão na fronteira para impedir a entrada de coisas, de substâncias nocivas, né? Entrada de drogas, entrada de pessoas que são foragidas, enfim. Serve para quê? Para o controle o controle do fluxo do que entra e do que sai. Né? Você só entra se você for identificado, né? Se a célula permitir. Assim como a cidade. Em determinados locais você precisa de um visto, né? Você precisa de um determinado tipo de convite para que você consiga entrar. A mesma coisa. Então a membrana plasmática, que é essa estruturazinha aqui, ela vai ser responsável por isso. Ela vai controlar o acesso do que está dentro e do que está fora. E ela vai ter essa função. Ela vai ter essa função de controlar o acesso, a função de proteção, porque a depender do tipo de célula, ela pode ser uma célula de defesa e através da membrana ela pode identificar possíveis inimigos, no caso dos anticorpos. Eles agem dessa forma. Não sei se vocês já viram pessoas que quando tem algum problema, elas precisam doar os órgãos, ou precisam receber órgãos de alguém. Enfim, tem gente que demora um tempão ali na fila de espera, esperando um órgão compatível. Por quê? Porque o órgão, ele vai ter células, como eu falei. O órgão é o conjunto de tecidos. Tecidos é o conjunto de células. E o que acontece? Esse órgão, ele é de outra pessoa. Essas células são diferentes. Então, quando ela entra em contato com o corpo da pessoa que está recebendo, o organismo vai entender aquilo como um invasor. Então, geralmente, uma pessoa, quando ela recebe o órgão de alguém, mesmo que seja compatível, mesmo que seja alguém da mesma família, ela vai ter que tomar remédios para impedir com que o corpo não estranhe aquele órgão por toda a vida. Então, a pessoa que recebe o órgão de alguém, seja um rim, seja um pedaço do fígado, ela vai ter que ficar tomando remédio para o resto da vida, porque aquele órgão não é dela.
Por que isso acontece? Por causa da membrana plasmática, ela vai estranhar, já que ela é a fronteira, né? Ela é a fronteira da célula. Entenderam isso? Vamos lá para a próxima organela. Bom, as células eucarióticas animais e vegetais, elas têm essa estrutura que a procariótica não tem, que é o chamado núcleo. É no núcleo que vai estar o DNA, né, que é esse ácido desoxirribonucleico que é responsável por nosso material genético. Então, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a sua altura, a cor da sua pele, tudo isso é determinado pelo quê? Pelo DNA. E é o DNA que vai ser o quê? O cabeça da célula. É ele que vai comandar todas as funções metabólicas que ocorrem aqui. E existe algum órgão na cidade que faz isso, que coordena todas as ações da cidade? Tem, gente. A prefeitura, né? Isso, a prefeitura de Salvador, ela faz o quê? Ela vai coordenar tudo o que acontece na cidade, os eventos, né? A questão, por exemplo, agora nesse tempo de pandemia, teve o decreto de fechamento das escolas. Quem emitiu esse decreto? A prefeitura, né? Então todo mundo teve que cumprir isso. A mesma coisa, o núcleo, ele é como se fosse a prefeitura da célula. É ele que vai administrar, né, todos os processos de metabolismo. Se ela quer se dividir em duas, né? O núcleo é que vai participar desse processo. Temos também a mitocôndria, que é outra organela celular. E ela é que vai gerar a energia para a célula. Quem é que gera energia na nossa cidade, gente? A coelba, né? Então, a mitocôndria, ela vai gerar energia para a nossa célula. E, além disso, a mitocôndria, ela é parecida com a função do sistema respiratório do nosso corpo. É ela que vai fazer o processo de respiração celular, porque sim, a célula também respira. Então, a mitocôndria, além de gerar energia em forma de ATP para a célula, ela vai formar o quê? Ela vai participar de que processo? Processo de respiração celular. Temos aqui também uma outra organela chamada microtúbulos. O microtúbulos faz parte de uma grande rede chamada citoesqueleto. Citoesqueleto é um nome sugestivo, que parece que é esqueleto, né? E qual é a função do esqueleto no nosso corpo? Não é sustentar nosso corpo? Não é ele que vai dar a base para depois ser forrado pelos músculos e aí depois ser coberto em determinadas partes, o tecido adiposo, depois o tecido epitelial? Enfim, é o esqueleto que vai dar a sustentação do nosso corpo, não é isso? O citoesqueleto e os microtúbulos também vão dar essa sustentação para a célula. E uma função equivalente, né, análoga a esses microtúbulos nas cidades, são os prédios. Os prédios formados por concreto são eles que vão dar esse suporte à cidade, né? Quando você vai em um lugar e você vê aquele horizonte, você vê prédios e você pensa, poxa, é uma cidade. Temos também o retículo endoplasmático, e ele pode ser dividido em retículo endoplasmático liso ou rugoso, quando ele apresenta proteínas em sua composição. E esse retículo, ele é responsável pelo transporte de proteínas para o nosso corpo. Não só de proteínas, mas de gorduras, né, de substâncias que são importantes. Então, por exemplo, a mitocôndria precisa de uma substância. E quem é que vai secretar quem é que vai fazer essa ligação entre a mitocôndria e, digamos, deixa eu ver, entre a mitocôndria e, deixa eu ver aqui, o vacúolo, digamos. Quem é que vai fazer essa ligação? Vai ser o retículo endoplasmático. Então, ele vai fazer como os carteiros fazem lá nos correios. Ele vai fazer esse endereçamento. Ele vai ser um pombo-correio, né? Ele vai levar essas substâncias endereçadas para a organela que está necessitando no momento. Temos também os ribossomos. Os ribossomos nas células são organelas que são responsáveis pela produção de proteínas. E as proteínas, gente, são como se fossem bloquinhos no nosso corpo. Um prédio ele é feito de quê? Não é feito de bloco? Basicamente de bloco e cimento, não é isso? Pois os ribossomos vão construir esses blocos. Então, o ribossomo é o quê? A olaria. Não é a olaria lá na cidade
que faz os blocos, que é responsável pela produção de blocos. Então, os ribossomos eles vão produzir essas proteínas para auxiliar ali nos reparos da célula. Por exemplo, eu preciso fazer uma nova mitocôndria. O que é que eu vou fazer? Preciso de ribossomos para fazer essa mitocôndria. Assim como eu preciso de novos prédios lá na minha prefeitura. O que é que eu preciso para ter prédio? De blocos, né, de material de construção. Então, os ribossomos eles vão fornecer isso. Temos aqui os centríolos. E os centríolos, eles são eles que são responsáveis pela divisão celular. Então, quando você vê lá uma célulazinha se dividindo em duas, é o centríolo que está trabalhando, né? E quem é que é responsável pela construção de novas obras em nossa cidade? O departamento de obras, né? Então, o centríolo é como se fosse isso. O departamento de obras que vai ali sempre construir uma nova célula. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular, porque sim, gente, a célula também come. E uma analogia, né, é o restaurante. Então, ele é como se fosse o restaurante da célula. É lá que ele vai se alimentar, no caso. O lisossomo, ele é como se fosse o sistema digestório de fato. E também ele tem uma função importante. Além de ser o sistema digestório da célula, o lisossomo ele é responsável também pela limpeza dela. Por exemplo, quando uma mitocôndria ela para de funcionar, porque as organelas elas estão ali trabalhando, né, respirando e fornecendo energia para a célula, porém, às vezes ela pode falhar, ela pode parar de funcionar. E aí ela vai ficar ali sem uso? Não. Os lisossomos vão lá, degradam aquela mitocôndria e os componentes que estão ali vão ser distribuídos pelo retículo endoplasmático, que é o nosso carteiro, né? Vai sendo substituído para novas demandas da célula, então nada é perdido ali. Os garis, eles fazem isso também, né? Eles pegam o lixo que está na rua, leva para um setor e a depender do material vai ser o quê? Vai ser reciclado. Né? Aquele material ele pode passar por esse processo de reciclagem ou reutilização. Temos também as vesículas. As vesículas são pequenas organelas que são responsáveis pelo transporte celular. Elas também vão fazer o papel parecido com o retículo endoplasmático. Só que elas são como se fossem os caminhoneiros. Os caminhoneiros, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, lembram? Que a galera sentiu uma falta, que aumentou tudo. Por quê? Porque não tinha mais caminhoneiro para levar e voltar levando mercadoria, né? As vesículas, elas fazem parte desse setor. Elas vão levar substâncias, trazer para dentro da célula ou levar, no caso, para outras organelas ou eliminar. Então, as vesículas elas têm essa função mesmo de transporte de substâncias. Temos o complexo de Golgi, e esse complexo de Golgi ele é responsável pelo empacotamento de substâncias. Ele vai agir junto com o retículo endoplasmático, porque, lembre-se, ele vai ser o carteiro, né, que vai levar vai endereçar essas substâncias, e o complexo de Golgi ele vai embalar essas substâncias. Ele tem essa função de armazenar também, então ele pode também se comportar como almoxarifado. Ele vai armazenar determinadas substâncias, vai embalá-las e pode, no caso, atuar junto com as vesículas, porque são as vesículas que vão levar essas substâncias para o corpo. Temos também o citoplasma. Bom, o citoplasma é toda essa partezinha azul aqui. O citoplasma é o local, é um sistema aquoso, ou seja, formado por água e por determinados tipos de minerais como sódio, como potássio, enfim. E esse material aquoso, nesse material aquoso é que vão estar inseridas as organelas. E o citoplasma, ele pode ser comparado à própria cidade em si, né? Os espaços da cidade, onde tem casa, onde tem prédio. Então, tudo ali vai estar agrupado. Ele vai fazer a liga, né?
Temos o vacúolo digestivo, que também tem a função análoga ao restaurante. Por quê? Numa célula existem 3 tipos de vacúolo. Existe o vacúolo digestivo, existe aquele vacúolo que vai armazenar determinadas substâncias, e existe também o vacúolo que vai reservar água, como a gente encontra muito isso em células vegetais. E uma célula vegetal que tem um vacúolo consideravelmente grande para reservar água são são células daquelas plantas como o cacto, por exemplo, que a gente não molha muito, que são plantas totalmente resistentes a semiárido. Aqui é uma célula vegetal, como vocês podem ver. Ela apresenta a mesma estrutura da célula animal, tá vendo? Só que ela tem algumas estruturas diferentes. Por quê? Ela continua tendo a membrana plasmática, como vocês conseguem ver, que é a fronteira da célula, né? Só que essa membrana plasmática, externamente, ela é revestida pela parede celular. A parede celular, ela é como se fosse um muro protegendo essa fronteira, ou seja, tem a fronteira e ainda tem um muro. É uma dupla proteção. E isso vai conferir estabilidade no tamanho da célula vegetal. Essa parede celular ela é formada por celulose, que é aquele mesmo material que a gente tem, que forma nosso papel, né? O papel de caderno, o papel ofício, enfim. Temos outra organelazinha que é exclusiva da célula vegetal. A gente já viu uma. Qual é a primeira organela exclusiva? Parede celular, que ela vai cobrir a membrana plasmática. Vai ser uma dupla proteção, ela vai formar um muro. E ela é formada por celulose. Temos agora a segunda organela, que é o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela exclusivamente vegetal. Algas também têm o cloroplasto. E é a partir do cloroplasto que vai dar de alguma forma, essa habilidade que esse tipo de célula tem em realizar um sistema muito importante, um processo muito importante chamado fotossíntese. Aqui, né, eu comparei esse sistema aqui é o sistema de captação de energia através da luz. Temos aqui essas células fotovoltaicas que, quando elas recebem a luz, aí vai ocorrer um processo de aquecimento e também as ondas de luz vão entrar em contato com essas células e vão produzir energia elétrica. O cloroplasto, ele também vai acontecer a mesma coisa com ele. A luz solar ela vai entrar dessa organela. O cloroplasto ele vai captar essa organela e dentro do cloroplasto tem um pigmento chamado clorofila, que é um pigmento esverdeado que a gente vê muito, né, nas folhas. E se as folhas são verdinhas é por causa da clorofila que existe. E a fotossíntese ela é um processo muito importante. Por quê? Porque foi a partir dela que ocorreu a manutenção da vida na Terra. Por quê? A fotossíntese ela é um processo em que a planta ela vai captar a água mais o gás carbônico, que é o gás que a gente expira, ou seja, a gente libera. E a partir da luz, a partir da energia fornecida pela luz, ela vai fazer um processo, ela vai produzir glicose, que vai ser armazenada em fruta, na raiz. Por isso que a fruta é doce, por causa da glicose, que é produzida através da fotossíntese. E além da glicose, a planta ela vai produzir oxigênio, que ela libera no meio ambiente. E é esse oxigênio que a gente necessita para sobreviver. Então, a fotossíntese é um processo que é responsável por essa manutenção de vida na Terra. Temos também aqui o vacúolo. Lembra que eu falei do vacúolo digestivo lá na célula animal? Na célula vegetal, a gente tem o vacúolo que vai fazer o quê? Que ele vai armazenar água. Então, ele é parecido com o tanque que a gente tem em casa. O tanque ele não é um reservatório de água. Quando não cai água, não cai água assim frequentemente. Se a gente não tiver um tanque, a gente vai sentir a diferença. Mas quando a gente tem um tanque lá que vai armazenar água para nossa casa, a gente já tem um pouco mais de segurança, né? Então, o vacúolo ele vai trabalhar com esse como armazenador de água, principalmente em plantas semiáridas, né, que não chove muito naquele local, então elas precisam ter esse tipo de reserva. Aqui temos a célula procariótica bacteriana.
como eu falei, uma célula um pouco mais simples. Ela não vai ter tantas organelas, ela só vai ter uma organela, que é o ribossomo, que é nossa olaria, né? Que é ele que vai produzir as proteínas para formar a célula. Esse tipo de célula não apresenta núcleo. O material genético dele, como ele não apresenta núcleo, vai ficar solto aqui no citoplasma. Ele vai apresentar, no caso essa célula vai apresentar a membrana plasmática, vai apresentar as fronteiras, né? A fronteira, como eu falei, para defender a célula. O ribossomo, como eu já disse. O flagelo, que é uma estrutura que também está presente nas células animais, só que assim, nas células animais, por exemplo, o protozoário, ou por exemplo, o espermatozoide, pronto. O espermatozoide humano, ele tem flagelo, ele é uma célula eucariótica animal e tem flagelo. E aquele flagelo, ele vai conferir o que? Na movimentação do espermatozoide. Quando ocorre lá a ejaculação, ele vai ter que ir ali, né? Ter uma corrida até chegar no óvulo. E o vencedor vai conseguir fecundar. Então, o flagelo ele vai conferir essa motilidade, esse movimento para o espermatozoide. E quem é que forma o flagelo? São os microtúbulos. Lembra lá do citoesqueleto que eu falei que é o esqueleto da célula em si, é ele que vai sustentar? Pois é ele que vai formar os flagelos também. Nesse caso aqui, o flagelo bacteriano ele não é formado por citoesqueleto. Ele é formado por uma proteína chamada flagelina. Por quê? Porque essa célula aqui, ela não é formada por citoesqueleto. Ela não tem esse suporte. Ela é uma célula mais primitiva, como eu já havia dito. Ela vai ter a cápsula, que pode ser equivalente. É uma terceira proteção, porque assim, como eu falei, primeiro membrana, né? Que é essa proteção aqui que vai controlar o que entra e o que sai da célula. Beleza. Algumas podem ter parede celular e tem outras que, além da membrana da parede celular, ainda tem o que? A cápsula. E essa cápsula proteica, geralmente ela confere maior proteção, principalmente a antibióticos. Então, existem superbactérias que, às vezes, são muito resistentes a antibióticos. Por quê? Porque elas são selecionadas, porque elas geralmente vivem em um local que tem muito remédio, muito antibiótico. Então, as que sobrevivem são aquelas que conseguiram driblar, são aquelas que passaram pelo processo de seleção natural, são muito mais fortes. E algumas têm essa cápsula mesmo, que é uma terceira barreira de proteção contra esses tipos de invasores. Aqui são os tipos de células que temos em nosso corpo. Lembrando que essas células aqui todas são o quê? Células eucarióticas animais. Então, temos aqui, você vê que cada célula é diferente uma da outra, né? Todas elas aqui a gente tem, e todas elas têm o mesmo material genético, mas você vê que como cada uma tem uma morfologia, né? Cada uma tem uma diferença na sua forma. Por exemplo, a célula do sangue, temos aqui a hemácia, que é responsável pelas trocas gasosas, e temos aqui as células do sangue, que são os leucócitos, que são responsáveis pela defesa. Temos as células da superfície da pele, que são formadas por queratina. Temos a célula óssea. Temos aqui as células da pele de uma forma mais ampliada. Temos aqui as células do nosso sistema muscular, as células do óvulo, os nossos neurônios, nosso sistema nervoso. Aqui é o espermatozoide, ó o flagelo aqui. Aqui as células do nosso osso. Enfim, você vê que cada célula tem sua peculiaridade e cada formato é mediante a sua função. Então, por exemplo, o espermatozoide, o que ele precisa fazer? Ele precisa percorrer um caminho até chegar no óvulo, não é isso? Ele precisa ter uma corrida, porque são milhares, ele vai disputar com outros milhares de espermatozoides para um apenas fecundar o óvulo. Então, ele precisa de quê? Ele precisa nadar bem. Então, esse flagelo aqui, ele vai auxiliar nessa motilidade do espermatozoide. Aqui o neurônio mesmo. O neurônio, ele é uma célula nervosa responsável pelas sinapses, que a gente vai ver lá na frente, que é a comunicação entre os neurônios, né? Entre o neurônio e um determinado órgão. E isso é o quê? Um estímulo nervoso. Por exemplo, se eu estou piscando o olho agora, ou se eu estou aqui movendo o meu braço, ocorreu um estímulo nervoso para que isso aconteça.
Então, vamos finalizar essa aula e obrigada a todos. Um bom final de semana e na nossa live a gente já vai começar a ver esses assuntos. Façam as atividades direitinho. Vou deixar uma atividade anexada para vocês fazerem e na live a gente vai resolver essa atividade.